A minha apresentação, quando fui convidado, eu pensei que apresentar-vos este projeto Networks era interessante, mas também depois de ouvir aqui esta informação sobre o ITH, este projeto europeu, terei depois algumas sugestões a fazer no fim sobre essa matéria em particular. O projeto Networks é um projeto que está associado a todo um esforço de criação dos chamados KICs, Knowledge and Information Centers, que estão a criar-se em vários pontos da Europa. Já há uns fortemente implantados, obviamente, nos países mais a norte dos Pirineus, e chegou um momento, qualquer há uns anos, onde decidiram que era preciso fazer suceder qualquer coisa cá em baixo, dar uns tostões cá abaixo para ver se sucedia qualquer coisa. E então apareceu este projeto há uns anos, que cuja gestão foi atribuída à SEGER, à Centro de Gestão de Rede do Governo, da Administração Pública Portuguesa, do Governo. Portanto, isto são projetos com algum fundo político, como é óbvio, e envolve universidades no Arco Atlântico. Portanto, fundamentalmente são duas universidades espanholas, uma francesa e duas inglesas, e nenhuma portuguesa. E tinha lá um conjunto de objetivos, e o que se passou é que, com a mudança de governo, há um ano, o novo governo olhou para o projeto e constatou que aquilo, e depois com a crise tem havido, que o projeto estava em perigo. Estava muito pouco executado, havia muito pouco coordenado, e, portanto, o Conselho de Ministros decidiu pedir ao Ministro da Educação e Ciência, Nuno Crato, que desenrascasse o assunto, o qual decidiu pedir ao Presidente do Instituto Superior Técnico que desenrascasse o assunto, o qual decidiu pedir ao professor Tribolé e à sua rede que desenrascasse o assunto. Portanto, em novembro, participei na primeira reunião sobre este projeto, que me deixou branco, ainda no fim de outubro, e participei numa primeira reunião de coordenação em Santander, em Espanha, no fim de novembro. Houve uma segunda reunião em Paris, a terceira reunião é amanhã, é hoje, aqui no Porto, e o que vos vou apresentar é o contributo que nós, quer dizer, que neste momento, bem, instituiu-se e operacionalizou-se uma coisa que devia ter sido desde o princípio um conselho científico, portanto, está montado, sou eu que o presido e o dinamizo, e depois há uma máquina operacional, aqui do lado operacional, quem está a trabalhar no Instituto Superior Técnico. Por acaso é tudo malta ligado ao INESC, mas é o Instituto Superior Técnico. E o que vos vou mostrar é o resultado do nosso contributo. Portanto, o que se passa basicamente é que nós entramos para um projeto que tinha contributos relevantes, mas avulsos, das universidades. Portanto, a Universidade de Oxford, com o Oxford Internet Institute, que é uma instituição bastante prestigiada. Cardiff, que tem duas redes muito ligadas a desenvolvimentos económicos na região e que eram os contributos deles, os tipos de Toulouse 2, Santander e a Corunha, a Universidade da Corunha e a Fundação Universidade da Corunha. E todos eles tinham coisas, só que o que é que a bota não batia com a perdigota, como nós dizemos em português, não é? O que é que aquilo tudo era? O projeto Networks tinha como objetivo, basicamente, o estabelecimento das bases para um Knowledge Information Center and System no Arco Atlântico. E da parte portuguesa tinham dito que iam fazer um site bestial. Os outros, há vários a fazer sites, tanto praticamente quer Cardiff, não, quer Santander, quer Corunha, quer outros, têm sites. E, portanto, a malta também tinha prometido um site. Pronto, e a minha posição, porque eu entrei antes do técnico, foi, eu não quero ver mais sites. Já temos sites que chegam. Eu não quero ver mais redes sociais. Já estamos inundados de redes sociais. Portanto, o que nós temos que fazer é renda de bilros, tricô, é redes de redes,
onde capitalizamos no muito que há feito e muito conhecimento setorial local que há e criamos relações ganha-ganha, onde, pela articulação redes sociais de redes sociais, nós vamos trazer valor novo e alinhar dinâmicas que nascem de oportunidades reais e de comunidades que têm dinâmica natural. Não são coisas artificiais que se fazem porque há dinheiro europeu para a gente fingir que tem um protótipo que funciona. Portanto, a gente recusou-se a ir por esse caminho. E agora, a segunda parte é, como é que se faz isto? Acontece que nós no técnico estamos há 14 anos a ensinar uma perspectiva de sistemas de informação organizacionais ou empresariais que é radicalmente diferente. Não é radicalmente, tem diferenças significativas sobre várias perspectivas que se dão e que se praticam na indústria. E temos hoje conhecimentos teóricos e conhecimentos científicos, práticos, profissionais, daquilo que se chama arquitetura. Arquitetura dos sistemas, da informação, dos processos, das empresas, das organizações, das redes. E a outra coisa nova que temos é uma coisa chamada engenharia empresarial, ou engenharia organizacional. Não é gestão, é engenharia. É desenhar, implementar e operar artefactos para que nós, humanos, nas nossas organizações, funcionemos melhor e sejamos mais felizes. Isto porque agora fala-se muito da felicidade, que é o índice de felicidade. Eu sou muito feliz. E, portanto, este trabalho vai-vos mostrar, porque é tudo feito por gente que acabou de tirar este curso nos últimos 2 anos. Por acaso, 2 deles são originários de Aveiro. Estou em Lisboa agora, com uma empresa. Mas, portanto, são trabalhos que estão a usar os conceitos que nós andamos a ensinar há vários anos a esta realidade. E, desse ponto de vista, quero dizer que é uma realização para mim profunda, pessoal, vir aqui trazer-vos. Porquê? Porque vocês são um setor onde esta problemática, esta vivência está extremamente ativa. Quer dizer, no turismo, os diversos atores e os diversos segmentos estão cheios de sites, de processos, de recursos informacionais, de segmentos de clientes, de relações que é preciso estabelecer. Isso não falta. A questão, o desafio agora é como é que se, com os mesmos recursos, ou pouco mais, como é que se acrescenta muito valor no mundo competitivo, no mundo global competitivo. E deste ponto de vista, estar aqui interesses portugueses e espanhóis faz todo sentido, porque, tal como no futebol, é nós contra o mundo. Este ano ganhou a Espanha, mas nós também não perdemos muito. Enfim. Ora bem, portanto, há um site sobre Kappa Networks, pode ir ver o que está, vai ser mais atualizado, mas, portanto, em primeiro lugar, esta noção que esta rede de conhecimento está associada a um ecossistema, ou ecossistemas. Ecossistemas de atores, de interesses, de relações, de negócios no sentido lato, cultural, social, económico, de saúde. Do ponto de vista da base conceptual deste projeto, que tem, como todos estes projetos feitos por consultores que conhecem os caminhos em Bruxelas, tem um texto emocionante que faz chorar as pedras. Aquilo tem objetivos lindos, é uma coisa perfeitíssima, foi tudo aprovado, pois o problema é só fazer. E portanto, a primeira coisa que fizemos, que nós chamamos de diagrama de contexto, é perceber o que é que isto onde estamos tem a ver com o resto. E estão a ver, tem ali, eu tenho aqui um apontador, não tenho? Tem. Tem ali o arco atlântico, a área atlântica, não é? Em termos de regiões europeias, ou macro-regiões. Tem European Knowledge Group, um conjunto de grupos de análise, de cooperação transnacional entre companhias, governos, universidades, boas práticas de governance e de Knowledge Information Society, mecanismos para knowledge sharing e dissemination. Portanto, aqui não há propriamente a palavra cara que não esteja cá e conceito na moda que não tenha sido. Isto tem uns 2 anos, agora há uns novos, claro, mas a gente também os mete cá, que é muito fácil. E a questão é como é que isto tudo depois... como é que a gente consegue lidar com isto? Eu sou engenheiro, e como sou engenheiro sou muito estúpido. Só sou capaz de começar a pensar quando tenho pela minha frente um conjunto pequeno de entidades e de relações que a minha cabeça, não sou gênio, não sou capaz de lidar com milhões de coisas ao mesmo tempo. Eu tenho que navegar em mapas conceptuais.
para chegar a um contexto, digo assim, e eu vejo aí 10, 12 entidades e relações e depois posso começar, aliás, uma aproximação de sistemas, como se faz em engenharia, partir os problemas grandes em mais pequenos, perceber relações. Claro que isto é uma arte e é uma atividade profissional, porque compor um sistema complexo em subsistemas não é brincadeira de crianças, não é? É preciso saber. Mas, e depois conseguir chegar ao fim último do conhecimento, a simplicidade. Não é o facilitismo, é a simplicidade de quem percebeu como é que os problemas se compõem sobre problemas e como é que eu tenho uma estratégia de ir caminhando na resolução de problemas complexos. Problemas complexos não se resolvem. Vamos sempre numa luta para ir resolvendo. Bom, e portanto, a primeira coisa foi tentarmos arrumar nós a cabeça, e perante os nossos colegas, que não foi fácil, o framework que nós tínhamos. Portanto, temos aqui todo um conjunto de instituições que estão aqui, que já agora, durante os meses todos, tinham estado a trabalhar, isto parece aqueles processos de qualidade e de certificação de qualidade. Passados uns anos, temos, agora é os outros, é o DITIL e de gestão do IT. Temos normas, procedimentos, manuais, certificações, negócios, o negócio da certificação da qualidade. Não é o negócio de ter a qualidade a funcionar nas empresas. Não, isso não é muito relevante, porque a maior parte das coisas que se faz, está toda uma superestrutura montada, uma porrada de gajos a fazer vaporware, e depois cá em baixo está o burro a trabalhar, há um gajo a remar e 45 a dizer como é que se rema. Não é? Pronto, a gente está a tentar não ir por aí. Portanto, uma das coisas foi, estes tipos passaram aqui uns tempos todos a discutir como é que se ia trabalhar no projeto, as normas, tudo estava, era lindo, só que não havia trabalho. Hã? E, basicamente, a gente arranjou uma maneira de capitalizar naquele conhecimento todo, arrumá-lo e ver se a gente ia, mas é trabalhar. Estou a ser mauzinho, mas é verdade isto. Bom, e, portanto, estes são os domínios principais das coisas que o nosso projeto tinha enunciado. Tínhamos que trabalhar nestes domínios todos. Que é bonito, é pouco, estão a ver. É uma coisa simples. E então, a primeira coisa é, como é que eu penso nisto? Tanta coisa. Epá, eu não consigo pensar como é que eu penso nisto. E aí estes nossos estudantes, foi por isso que eu os fui buscar, disseram, aplica lá o que a gente nos ensinou sobre como é que se faz Enterprise Architecture. Como é que eu ordeno um espaço complexo. É como olhar para uma cidade. Como é que se olha para uma cidade? Não é como se mostrar uma nova. Está aqui uma. Não é? Calcuta. Vamos olhar para Calcuta. Como é que é? Epá! Primeira, a segunda e a terceira vez que eu olho, morro. Não há nada a fazer, é destruí-la. Aquilo é um caos. Está bem? Não pode ser. Estão lá uns gajos dentro. Portanto, aqui vamos nós. Então, a primeira coisa, usamos uma coisa muito boa que se chama a linguagem humana. A linguagem humana, já agora, é o conjunto portanto, é baseada em protocolos inventados por informáticos. Acho que Deus Nosso Senhor foi o primeiro informático certificado no mundo. Que serve para os servidores de carbono transacionarem entre si. Servidores de carbono é a linguagem que eu chamo aos seres humanos. Está bem? Os seres humanos transacionam entre si através de protocolos na rede e através disto suportam-se uma linguagem que se chama linguagem natural. Não sei se estão todos a ver o que é. Para a malta não se esquecer. E então, uma das coisas que a gente faz é ter descrições em linguagem. Para a gente perceber o que é que está a falar. Então, pusemos aqui, despejámos, basicamente, vomitámos para aqui todo um conjunto de palavras. Isto já é o resultado de análise de texto dos documentos que tínhamos. Fomos lá, extraímos. Isto hoje, isto aí nos jornais, aquelas coisas com bolinhas e macros, as palavras mais usadas, a gente faz isto. E então extraímos as palavras todas que estavam ali. Não é? E fica esta coisa extraordinariamente clara. Bom, e agora o que é que fazemos com isto? Isto aplica-se a qualquer domínio, até ao turismo. E depois começámos a tornar aquilo inteligível. Começámos a perceber, a separar nomes de verbos, a ver como é que se formava a frase, identificar nomes e verbos, fazer um conjunto de mecanismos de perceber a importância disto, clustering, e extrair uma coisa que se chamam entidades informacionais e os processos e relações entre elas. Entidades informacionais designam as coisas que existem no universo que estamos a falar.
físicas ou abstratas. O que é que existe? Tem um nome, que é para a gente, quando fala, quando se diz o Manel, toda a gente saber, o Manel. Não pode ser o Manel e todos olham para 10 Manéis ao mesmo tempo. Não há conversa possível assim. Temos de ter designadores únicos para a gente se poder entender. Para poder fazer o que se chama o Active Sync dos servidores de carbono. Estão a ver? O Active Sync é isso. Portanto, aplicamos aqui umas tecnologias, não interessa, muito engraçadas, que chegam a estas coisas. Começamos a organizar, começamos a perceber que há uns vetores neste espaço. Há uns vetores neste espaço de discurso que a gente tem quando fala das coisas. E os principais que nós percebemos é que há vetores que têm a ver com entidades informacionais que representam pessoas ou agregados de pessoas, companhias, universidades, governo, utilizadores, com papéis, instituições, etc. Conteúdos e relações. Começámos a organizar o espaço nestas coisas diferentes. E tudo isto está associado a um conjunto de conceitos. Estão a ver aqueles interaction, collaboration, discussion. Ok? Depois, começámos a modelar isto com a matriz CRUD, que é assim que se chama, a perceber quem é que pode fazer o quê. Portanto, as pessoas podem fazer coisas como Identify Search. Os conteúdos podem fazer também coisas dessas e não fazem outras, etc. Fizemos estas matrizes e depois começámos a modelar isto, a tentar ordenar o espaço, a dizer aqui na cidade fica a zona do lazer, aqui fica a zona do desporto, aqui da parte industrial. Não é? Pronto, começámos a ordenar o espaço em agregados com alguma coerência interna e começámos a perceber que isto vai dar origem a 3 grandes módulos. Um módulo que é um gestor de conteúdos, um módulo que é um gestor de entidades, pessoas ou instituições, e um módulo que é um gestor de contextos de interação. Isto é tão simples. É assim, isto é como uma praça. Estão a ver uma praça? Está lá um conjunto de pessoas a falar. E se a gente tiver a ouvi-las todas ao mesmo tempo, é a Torre de Babel. Se a gente começar a olhar e ver, há aqui uns tipos que estão aqui a falar ao pé uns dos outros, ou há uns que estão a falar, mas estão por telemóvel. Não interessa. Estão a comunicar. E chegamos ao pé deles, e também ainda é uma Torre de Babel menor que a outra. Fomos a um grupo. Mas depois começamos a perceber que uns estão a falar de futebol, outros estão a falar de política. São contextos diferentes. Se eu conseguir separar os contextos, de repente as conversas estão lá dentro, têm uma continuidade. E eu sou capaz de seguir aquilo. Sem grande esforço. Porque me situei no contexto, num grupo de interesses que está a relacionar-se, e eu consigo, de repente, estar a monitorar aquilo. Mas reparem que uma dada pessoa pode receber uma outra chamada e, de repente, muda de contexto. Foi a mulher que disse, estou fora de casa e não tenho a chave da cá. O tipo mudou de contexto. Eu não posso misturar aquela conversa com as outras. Não estou lixado. Portanto, contexto é diferente de conteúdo. Estão a perceber? São dimensões diferentes do espaço. Eu tenho que ser capaz de gerir e monitorar isto. Isto não é nada de novo. Quem perceba um bocadinho, por exemplo, do espaço aéreo e dos milhões de aviões, que não é milhões, milhares, andam a cruzar os céus, civis, militares, de pulverização do solo, sei lá o quê, quer dizer, ninguém imagina que se consegue gerar aquelas transações todas sem ser em contexto, sem ser em grupos. Isto está tudo feito. Portanto, nós começamos a pensar em propor um modelo para a construção de uma comunidade de conhecimento numa determinada região, que é a área atlântica, onde tem imensos interesses, administração pública, setores económicos, investigação do ambiente, empreendedorismo, interesses pessoais, etc., culturais, vários, a perceber que nós temos que ter algo que permite interconectar people. Aqui people são pessoas individuais ou coletivas. Podem ser instituições, associações, não é? Que permite associá-las a conteúdos, e a chamada plataforma network não é mais um site. É a praça que cria as condições para a malta se sentar ao café e conversar on demand. E, portanto, isto não tem conhecimento. Isto não tem agentes especiais que faz não sei o quê e protocolos esquisitos. Isto proporciona a conversa ordenada na Torre de Babel. E a interação. Portanto, vemos aqui um conjunto de aquelas visões que saíram, basicamente, das nossas análises. E
e começamos a permitir, uma outra coisa é, e como é que vamos ajudar às interconexões? Nem mais uma rede social nova, pá. Eu vou fazer mashup com as redes sociais que existem. Portanto, há os Googles, há os Skypes, há essas coisas todas. Há umas componentes que eu tenho que pôr, que tem que ser a plataforma nas ligações entre isto, mas vamos permitir que se liguem todas as redes sociais que existam naturalmente e que toda a gente está a usar cada vez mais, as companhias e os setores, e criar um marketplace, cá está, é o papel do Networks, é criar um certo marketplace que permita esta interligação natural, controlada, monitorada, segura, livre. E, portanto, estamos a evoluir para um conceito de plataforma, que já agora pode não ser um computador, pode ser um conjunto de máquinas em rede que proporcionam esta capacidade. Não é? Isto não tem nada a ver com uma coisa central tecnologicamente. É central arquiteturalmente. E, portanto, estamos a avançar já tecnicamente para a definição desta capacidade de interligar redes e comunidades e conteúdos de uma forma natural. Portanto, aqui há uma ideia básica, por exemplo, aqui há uma associação de turismo em Portugal, ou regional, não interessa, e há instituições, há hotéis, há o que for, que são associados dessa associação. Bem, eles não precisam de se andar a associar às outras todas. Se esta associação negociar um acordo para conversarem na praça com outra associação em Espanha, e nesse acordo definir os direitos e os deveres entre os seus respectivos associados, isso depois é transportado de uma forma automática. Se eu estou aqui na Associação de Aveiro e há um acordo com a Associação de Ourense, eu naturalmente estou aqui e posso ir lá e fazer coisas e vice-versa, dentro dos direitos que estão negociados. E é isso que junta, faz mais rede, mais interação. Porquê? Porque estas associações só se vão ligar se houver interesse mútuo em ligar, se houver valor acrescentado para elas e para os seus associados em ligarem-se. Se houver jogo montado para o mercado, para o que for. Portanto, aqui a ideia fundamental que eu aqui estou a trazer é que este conceito, que aliás o projeto acaba, estamos a começar a fazer propostas para a continuação disto, e uma das coisas que estamos a querer fazer é, numa próxima fase, começar a operacionalizar isto, tendo como parceiros setores que querem, digamos, experimentar ou usar esta base conceptual para no seu setor se ligarem e, eventualmente, ele como setor poder se ligar a outro. Vamos dizer, por exemplo, o setor do turismo poder se ligar ao setor da saúde. Porque as duas coisas têm a ver uma com a outra. Não é verdade? Como é óbvio. A gente quer turismos saudáveis ou quer os turismos doentes para lhes dar saúde. Mas, portanto, temos de ter relações com eles e não é fazer mais uma rede e mais uma quantidade de coisas que a gente não tem tempo para isto. E, portanto, assim como estamos a fazer regionalmente, por exemplo, eu estou na administração de Tagus Park e na ITEC Oeiras, e uma das coisas que estamos a fazer, estes conceitos, aliás, inicialmente vieram de um conceito chamado Oeiras Valley, que é criar, portanto, isto em última análise, o que é que significa? Nós estamos a criar uma praça de uma cidade, num espaço virtual, onde cada entidade informacional, indivíduo, instituição, agregado, associações, etc., tem, isto é uma espécie de Farmville, ou de Second Life, não é? Onde cada instituição, cada entidade tem vida própria. Tem um proxy, Zé Tribolé, tem um proxy no mundo virtual e sou eu que tomo conta dele. Este meu proxy pode ligar-se à associação A, B, C, a associação A, B, C pode-se ligar às redes NF, o que for, mas cada um trata de si. Portanto, não há cá um sítio central com os gajos que estão a cuidar e a pôr conteúdos. Caraças, cada um trata de si. Se uma empresa não quer estar no espaço virtual com o melhor que tem para oferecer, problema dela. E a empresa vai estar no espaço virtual ligando-se aos portos de comunicação com as outras empresas, dos muitos que são proporcionados, que lhe interessa. Por exemplo, podem estar interessados em juntar-se vários estabelecimentos hoteleiros em Oeiras, estarem todos juntos, para oferecer
para o mercado angolano, por exemplo, estou a falar de coisas concretas, há uma parceria com Benguela, para o mercado angolano, uma oferta conjunta, com determinados produtos e ofertas que eles querem fazer para aquele mercado, mas não querem fazer para outros. E, portanto, vão ter portes onde, obviamente, têm que estar suportados por contratos, níveis de serviço, não é? Que, obviamente, protegem os direitos dos atores quando se estão a associar nos negócios que fazem. Mas não compete a estas plataformas imaginar os contratos. Pode competir, ter depósito deles, monitorar, darem monitorização, informação de monitorização para permitir às entidades, às associações respectivas, fazer a vigilância ativa do cumprimento das obrigações. Isso pode. Estão a perceber? E pronto. É isto que eu vim dizer. O segundo aspecto era só para dizer o seguinte. Em 2004, 2005, estava a trabalhar ativamente no domínio da saúde nos hospitais universitários de Coimbra. E no âmbito de umas teses que fizemos no técnico, propus-me, depois de perceber um bocadão do que é a saúde na perspectiva de hospitais, centros de saúde, etc., e compreender que o que é importante é a saúde, é o que fazem ao Zé, é na perspectiva do cidadão. É o que é que me fazem a mim, não é? Desde que eu nasci até que morri. Isso é que me interessa. Propus a dois estudantes fazeram o seguinte desafio. Vamos arquitetar o sistema de saúde português todo. Todo o país. Isto também é um cochiche, isto é metade de Nova Iorque, como sabe. Portanto, vamos lá pensar nisto tudo, incluindo tudo. Estão a ver? Pronto, eles fizeram um trabalho, levaram 19, e que, usando metodologias deste tipo, chegámos a um mapa final onde percebemos que no sistema de saúde português estão envolvidos, basicamente 8 classes de entidades informacionais e cerca de 9 classes de serviços, ou macro, eu não quero chamar aplicações, porque eu não estou a falar de software, serviços. E relações entre eles. E aquele modelo aplica-se desde um grande centro hospitalar, a uma região, a um centro de saúde, a um médico de família, a uma família. É o mesmo modelo. Eu acho que o turismo precisa disto. O turismo precisa de uma arquitetura, todo o setor do turismo, deste estilo, que se perceba na sua essência, de uma forma invariante às políticas, aos funcionamentos, ao ambiente económico. Quais são as entidades informacionais fundamentais no setor do turismo? Não é só o setor aqui, é no diagrama de contexto, tudo o que o turismo tem a ver com o exterior. Quais são? E não podem ser, digo já, mais que 10 ou 12 classes. Não podem. Porque senão a gente não consegue pensar. E quais são as relações fundamentais entre estas entidades? Quais são as conversas que elas têm umas com as outras? Quais são os contextos e os domínios de conversa? E quais são, no fundo, as ações, os verbos, os serviços essenciais que estão envolvidos? Que não podem ser também mais que 10 ou 12. Não podem. Este espaço devidamente estruturado e ordenado é fundamental para a gente fazer o resto tudo. Porque esta é a base para os servidores de carbono poderem ter transações na rede, estão a ver? Para a gente poder conversar. E mais do que tudo, para a gente poder ter modelos partilhados da realidade, que são modelos mentais com expressão semântica. Para a gente olhar para algo e todos compreendermos coletivamente o que é que estamos a ver. Pois a outra coisa é que opiniões temos sobre os problemas e como é que se resolvem. Mas se nós vamos discutir problemas e falar de soluções sobre tudo, estamos lá a falar de soluções. Todos tendo visões da realidade muito distintas, não foram sincronizadas, pelo menos é uma enorme perca de tempo. Mas normalmente o que é um enorme engano. E eu desafio aqui o setor do turismo a dizer, isto é tecnologia. Isto é tecnologia. É tecnologia de arquitetura e de engenharia e de governance organizacional. E que hoje tem uma base de engenharia sólida, desenvolvida na Europa nos últimos 10 anos. Que está a aplicar já há alguns séculos. Fica aqui o desafio e muito obrigado por me aturarem.